Glória, glória a Deus. Você pode falar glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Obrigado aos músicos. Obrigado, Beck. Deus abençoe. Glória a Deus. Segunda-feira, segunda-feira, né? Eu assisti um áudio de um filme chamado Juízo Final. Olha, eu fiquei tão impactado, mexeu tanto comigo, que Deus me deu a palavra. A partir de segunda-feira eu comecei a montar a palavra, e só terminei no sábado. Uma palavra que eu acredito que vocês vão gostar muito. Primeiro, porque mostra a sua importância para o reino dos céus. Nós não temos muito, a gente não tem esse conhecimento e às vezes a gente nem acredita muito nisso, mas cada um de vocês é de tamanha importância para o nosso Deus, que olha, sinceramente eu fiquei surpreso, fiquei assim, Pai, como é que pode, né? Tantas coisas acontecendo e um povo de propriedade exclusiva sua, mas muitos não têm exatamente o valor da importância que é ser chamada filho e filha de Deus. Olha, eu quero te dizer que depois dessa palavra, a gente começou a amar muito mais o nosso semelhante, porque, gente, é uma coisa maravilhosa. Eu vou passar esse áudio, mas primeiro nós vamos falar de Deus. Abram as suas Bíblias no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando você achar, fique de pé, para que possamos, em reverência ao nosso Deus, falar da palavra dele. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Abaixe sua cabeça, Senhor Deus, meu Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Ó, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Dá para nós uma unção de sabedoria, de entendimento,
para que possamos, Pai, verdadeiramente aprender a Te servir e Te adorar em espírito e verdade. Pai, faça o melhor nessa noite. E eu Te peço, Pai, anula o pastor Luiz Carlos. Somente, Pai, o Espírito Santo tenha permissão para falar no Seu templo. Mas fale, Pai, e tudo será para a honra e glória do Teu nome, que toda a igreja diga. Amém. Podem sentar-se. Eu achei esse texto maravilhoso. Apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, homem que implantou a igreja por todos os lugares onde ele passou. No Novo Testamento nós temos 27 livros, sendo que ele escreveu 13. Teólogo, entendido das coisas de Deus e pastor. E a maioria das cartas que ele escreveu sempre foi para responder perguntas, dirimir dúvidas e solucionar emoções. E esse é um caso. Ele plantou a igreja em na Tessalônica, na sua viagem missionária, a segunda viagem dele. Tessalônica era uma capital de uma província grega chamada Macedônia. Os romanos dominavam tudo, tudo era com eles, a economia, a política, tudo era com eles. Mas tinha uma coisa que eles não dominavam, era os campos da ideia. Porque o pensamento do grego continuava prevalecendo o seguinte, que um dos pilares do seu pensamento era chamado de dualismo. Os gregos pensavam assim, que a matéria que a gente vê, olha e toca, ela não é boa, ela é má. O espírito invisível, imaterial, esse essencialmente era muito bom. Em virtude disso, os gregos não acreditavam na criação. Como é que pode Jesus, que era bom, criar a matéria má? Eles não acreditavam na encarnação, não podiam entender que Jesus poderia ser homem de Deus e ao mesmo tempo estar na parte do material. Eles achavam que isso era uma incoerência. Se a matéria era mal, como Jesus Cristo é bom? Isso não existe. E eles negavam a divindade de Jesus. Sendo assim, não acreditavam na ressurreição. Na cabeça dos gregos, quando alguém morria, a alma imaterial era libertada da prisão do corpo, do cárcere do corpo. O corpo era o cativeiro. Então pensar em ressurreição era um contrassenso. Eles achavam que a alma foi liberta do corpo. Então a ressurreição ia acontecer que a alma iria voltar para a prisão do corpo. E o problema era que a igreja estava influenciada, porque a igreja não estava influenciando o mundo, e era o contrário, era o mundo que estava influenciando a igreja. E estavam, em alguns momentos, cada vez mais, era formatado na mente dos cristãos. Os gregos estavam pensando o seguinte, olha, então a gente tem que pensar assim, não tem essa coisa de ressurreição, nada disso não. E cada vez mais eles levavam isso para dentro da igreja, contaminando toda a congregação, de tal maneira que quando alguém morria na Tessalônica, era uma tristeza, porque eles não acreditavam em ressurreição, então acabou, morreu, acabou. Se quiserem saber mais o que estava acontecendo, diz que isso já começou a contaminar também a igreja de Coríntios 15, que fala que quando alguém morria lá, olha, o pessoal chorava demais. Diz que é o capítulo mais extenso da Bíblia. E o tema é ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz aqui, o que dorme é o corpo. Diz que a alma continua viva.
dormir e descansar, porque a alma já foi para o Senhor. Dormir significa o seguinte, que em algum momento você vai acordar. Então a morte não é um adeus, a morte para nós é só até logo. O túmulo não é o nosso último endereço, porque a morte já morreu. No versículo 13 diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. A palavra diz que nós não vamos sofrer o dano da segunda morte, e acabou. Quando falamos dormir no Senhor, é porque estamos descansando. A alma volta para Deus, mas a morte já morreu, porque Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou os grilhões da morte, matou a morte, inaugurando a imortalidade. Mas fica uma pergunta, como pastor, já tem quase 20 anos, a pergunta que eu mais escuto é o seguinte: pastor, como é que vai ser lá no céu? Todo mundo gosta de saber disso. Como é que vai ser lá no céu? Pastor, nós lá no céu, nós vamos nos conhecer? Pastor, uma pergunta assim, como é que vai ser o nosso corpo? Pastor, o que é que acontece quando o crente morre? Essa pergunta é feita quase sempre. Sempre alguém quer saber isso. Se você perguntar para um ateu materialista o que acontece quando alguém morre, ele diz o seguinte: acabou. Acabou, meu filho. O cara morreu, acabou. E é só matéria, não há nenhuma esperança nisso, já era. Se eu perguntar a um teólogo romano, aquele que trabalha nas escrituras, ele responde: olha, a pessoa que morreu não era tão boa para ir para o céu e não era tão boa também para ir para o inferno. Ela não era má o suficiente para ir para o inferno. Então, ela tinha que ficar no purgatório. Aí vai ficar penando lá, não sei por quanto tempo. Quanto tempo vai ficar penando, mas vai ficar penando no purgatório. Até que um dia esteja preparado para passar, quem sabe. Não há esperança nisso. Se você perguntar para um espiritualista, o que acontece quando a pessoa morre? A pessoa fala, olha, o espiritualista ele fala, olha, morreu, desencarna, né? E aí, passa um tempo, encarna de novo. Depois desencarna, passa um tempo, encarna de novo. Morreu, encarna, desencarna, e assim fica. Não há esperança nisso. Mas se você perguntar para uma outra vertente teológica, ela vai responder para você: morreu. A alma fica dormindo inconsciente. Inconsciente, não há esperança nisso. O que é que a Bíblia diz? 2 Coríntios, a Bíblia diz assim: morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1:23 deixa bem claro: morrer é partir para morar com Cristo, que é muito melhor. Você lembra o que Jesus disse para aquele que estava à sua direita na cruz? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E qual foram as últimas palavras dele? Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. O crente morre, o corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Nós vamos nos conhecer lá no céu? É lógico que nós vamos nos conhecer, porque o céu é glorificação. Nós vamos nos conhecer.
Nós vamos nos conhecer porque vai haver plenitude. Muitos aqui não se conhecem, não se conhecem bem. Às vezes já temos uma certa idade, mas tem coisas que eu faço que às vezes eu fico assim, cara, por que eu fiz isso? Eu não estou me conhecendo, como é que pode isso? Fazer cada coisa. E às vezes eu penso assim, esse não sou eu não. Eu acho, cara, acho que entrou outra pessoa aqui dentro de mim e falou isso. Mas lá no céu, nós vamos nos conhecer. Nós vamos nos conhecer. Agora, não vamos ter o relacionamento que nós temos hoje aqui na Terra, né? Por exemplo, casamento. Quero falar para os casados, aproveitem. Aproveite, porque lá em cima vai ser diferente o negócio, tá? Por enquanto, né? O que diz o pastor quando casa? É até que a morte nos separe. É isso. E nós vamos ter um corpo, segundo a palavra de Deus, semelhante à glória de Jesus Cristo. É isso que diz a palavra. Um corpo maduro, um corpo perfeito. E na Bíblia nós temos garantia de como vai ser isso. E isso sim nos traz a esperança. O conhecimento da verdade traz consolo, acaba com a nossa tristeza. Primeiro pilar do cristão, nós não temos medo da morte. Morrer é partir para viver com Jesus Cristo, que é muito melhor. Versículo 16 diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus vai voltar com certeza. Amém. É lógico, temos alguns sinais das coisas que estão acontecendo. Primeira coisa que vai acontecer de mal vai aparecer o anticristo. Depois do segundo sinal, rumores de guerra. Como temos isso já? Rumores de guerra. Terceiro sinal, terremotos. Quarto sinal, fome. Quinto sinal, epidemias. Sexto sinal, perseguições religiosas. Sétimo sinal, esfriamento do amor. E isso o mundo tem nos mostrado todos os dias. Atos 1:11 diz que ele mesmo virá em pessoa. Do modo que os discípulos viram ele subir, quando ele reuniu todo mundo e falou, agora eu vou para o Pai. Do mesmo modo que ele subiu, do mesmo modo ele vai descer. Até aqueles que transpassaram a vinda dele, porque esse momento vai ser o momento mais importante, vai ser o maior evento da história. Quando Jesus vier em glória, a primeira coisa que vai acontecer, os mortos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos para o juízo final. E aqueles que negaram, blasfemaram, aqueles cuspiram, feriram ele, falaram do Espírito Santo, vão ver Jesus vindo gloriosamente. Ninguém, preste atenção, gente, ninguém ficará fora da trombeta de Deus. E diz a palavra que ele vai voltar, olha, repentinamente. Não haverá tempo para ninguém se acertar com Deus, não. Vai ser uma coisa assim, ó. Tchum, acabou. Não tem, mas agora que eu estava pensando em aceitar Jesus. Não, acabou. Nosso Deus não é limitado, nosso Senhor Jesus Cristo, há tempo, espaço, circunstância.
Todas as coisas estão sujeitas a Ele e Ele age. Ele age para favorecer o necessitado, aquele que tem encontrado a graça aos seus olhos. Mas vejam quem é Deus. Lembre-se de alguns de seus atributos que asseguram que toda a sua vontade será cumprida e que nenhum dos seus pensamentos será impedido. Ele tem o poder para criar todas as coisas. É soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E uma coisa que nós temos a certeza na palavra de Deus: Ele quer abençoar os seus filhos. Isso é contigo, é contigo. Mas por que será que Deus não resolve logo os nossos problemas? Porque Deus nos criou inteligentes, deu para a gente uma inteligência fantástica, deu para nós dons de habilidade, para usarmos de acordo com os princípios que revelou a sua graça. O Senhor respeita o nosso processo de crescimento e amadurecimento. Ele sabe que nós estamos em busca, aqui nessa igreja, cada vez mais crescer na palavra de Deus, né? Como o pastor Márcio falou, deixar de lado a meninice. Nós temos que cada vez mais estar amadurecido, porque à medida que caminhamos em obediência a Ele, você vai conhecê-lo muito mais, você vai ter muito mais intimidade com Ele. Cumprir a nossa missão e adequar a nossa vontade a dele em harmonia com aquilo que Ele projetou para cada um aqui dentro. Cada um aqui tem uma promessa de Deus para a tua vida. E os caminhos de Deus, meu irmão, são maiores do que os nossos. Há coisas que nós não entenderíamos, pois transcende a nossa realidade humana, porque tudo visa o propósito de Deus. Vocês se lembram da história de Jó? Quantas tragédias vieram à sua vida e o resultado foi positivo para Jó. Ele afirmou no final que ele só conhecia o Senhor de ouvir e falar, mas durante tudo que ele estava passando, tudo, a prova, ele teve a oportunidade de conhecer Deus face a face. Ele descobriu o caráter e as facetas de Deus, com a graça, misericórdia, sabedoria, onipotência. Ele teve condições, e tudo isso deu um sentido mais profundo em meio às vitórias que o Senhor concebeu ao seu servo. Durante aquele turbilhão de problemas que estavam afligindo, Deus foi fiel. Depois dessa aprendizagem dolorosa, Jó, que levou a vislumbrar o seu Redentor vivo e eficaz. Deus mudou o cativeiro do filho, restaurou-lhe a saúde, a família e os seus bens. Fala para o teu irmão, Deus sempre faz o melhor, cara. O que é que tem impedido a você de levar a Deus as suas questões, necessidades e petições? Porque a palavra, ela nos insta a fazê-lo. Filipenses 4:6, o que é que diz? Não andeis ansiosos de coisa nenhuma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O problema é que uns não oram buscando a Deus a resposta, porque às vezes, né, o mundo que nós vivemos, muitas vezes nós não acreditamos muito nisso não. Fica parecendo que isso é coisa de pastor. Mas acontece que quem está aqui não é o pastor, não. Vocês estão me vendo, não estão? Mas aqui só fala o Espírito Santo de Deus. É o compromisso que eu tenho com Ele. Mas muitas vezes a gente não acredita muito nessa coisa de igreja. Fica achando que isso é perda de tempo. Fica achando que, isso aí não acontece não. Não, isso aí não é para mim não, isso é só para o meu amigo devia estar aqui. Fica achando que é esse. Porque a maioria das pessoas hoje do mundo são imediatistas.
querem apenas um paliativo para a dor, para a ansiedade deles, e não a solução. Por quê? Pois isso pode exigir tempo, empenho, luta, mudança de caráter e um rumo diferente. Muitas pessoas não querem pagar o preço. Orar, jejuar, para quê? Outros até oram e buscam o Senhor, mas talvez por imaturidade conhecem muito pouco a palavra de Deus. Não esperam a resposta e a ação eficaz dele, não. Estão se contentando com migalhas. Migalhas que não saciam a fome, quando nós sabemos que Deus tem um banquete esperando para cada um de nós. É por isso que muitos irmãos andam de igreja em igreja, já viu? Vai de igreja em igreja, em busca de profecias, de revelações, né? Dos mais variados assuntos, uma coisa nova que surgiu. A igreja tem uma coisa nova lá que é legal, vamos lá, não sei o quê. As pessoas estão procurando, parece que não sentem que aqui tem a presença de Deus. Porque eu conheço os pastores dessa igreja, conheço a família de cada um deles, sei do compromisso que eles têm com Deus. Eu sei que verdadeiramente esses pastores são instrumentos da graça dele. Mas tem gente que está aí abatida, está procurando, buscando, vai lá, vem que alguém fala, tem uma igreja que tem um negócio maravilhoso que precisa ver, vamos lá, aí quer ir para lá, e está abatido na fé, está abatido pelas lutas da vida, está precisando de uma resposta, está precisando de uma ação de Deus ao seu favor, mas orar, jejuar, buscar ao Senhor, ler a Bíblia, não tem tempo, porque o mundo oferece tantas coisas que é impossível ter tempo para ler a Bíblia. É impossível. Não é só a internet, não é só o WhatsApp, é as atividades, é o trabalho, é tudo. Nós temos que esperar. Agradar o Senhor e esperar. Porque o milagre vai chegar na sua vida. Nós cremos nos dons de revelação, nós cremos nisso. Mas uma coisa eu digo para vocês, meus amores, nós não devemos correr atrás dessas coisas. Não vale a pena. Estava lá numa igreja, uma igreja grande, quase 2.000 pessoas. Aí o cara subiu no púlpito, pastor, e disse que Deus estava revelando a ele que tinha alguém na congregação que estava sofrendo com dor na coluna. Vocês imaginem quantas pessoas se levantaram com dor na coluna, né? Cara, muita gente. Outro falou, Deus está me revelando, alguém está com colesterol alto. Tá bom. E é isso que a gente tem visto por aí. Que a Bíblia é a maior profecia que está à nossa disposição. Cuidado, quando o inimigo sabe que alguém está ansioso, correndo atrás de sobrenatural, correndo atrás de novas emoções, ele pode armar uma resposta para te enganar, te trazendo mais dificuldade para a tua vida. Você não tem ideia o que o inimigo faz com isso. Deus responde às nossas orações da maneira que lhe apraz. Ele sabe o que é o melhor para você. Ele sabe a melhor hora para você receber a bênção, porque nós temos que passar por um processo. Vocês acham que a bênção é assim? Não. Tem um deserto que nós temos que passar. E a gente entra no deserto, mas esse deserto não é para ficar ali permanente. O deserto é passageiro, é para te amadurecer, é para você ter mais intimidade, porque aí você procura muito mais a Deus e Ele te responde.
quanto mais você espera, você vai aprofundando a sua comunhão com aquele que nos ensina que devemos depender dele. Deus também pode nos dizer: olha, eu não vou dar isso não, meu filho, porque às vezes nós estamos pedindo uma coisa que não é bom, e Ele tem uma coisa muito melhor. Nós temos aqui pedir ao Espírito Santo que nos ajude a orar de maneira correta. Hoje, também o nosso Deus pode responder a sua petição com um sim, e já essa semana solucionar esse problema que você está carregando. Você é a coroa da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Tem coisas boas para a tua vida. Você foi feito para o louvor da glória de Deus. Nós estamos sendo preparados para glorificar a Deus. E tudo que você faz, fique certo que Ele está vendo direitinho. Você está aí em Cristo, seus pecados já foram perdoados, amém? Você é abençoado em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo estão à sua disposição. Então você está destinado a herdar a vida eterna e governar ao lado de Jesus. Gente, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa, essa importância que Deus dá. Deus veio agindo ao longo de toda a história, a fim de se revelar ao homem, para que o homem saiba que Ele é o Criador, e Ele tem todo o poder para desfazer as obras do diabo. Ele restaura a humanidade, a posição de honra antes da queda, mas Ele te dá a honra maior. Imagine o que esse Deus pode fazer para te abençoar. Ele pode mudar essa situação que está te afligindo. Ele deixou bem claro, para Deus nada é impossível. E eu acredito que Ele age em nossas vidas para promover um encontro, do ser humano com Ele. Ele nos dá a libertação, a salvação, cura, cumpre os seus propósitos em nossas vidas. Você se lembra de Abraão? Mandou ele para uma terra estranha, Sara estéril, idade avançada. Deus prometeu um filho por meio do qual seriam benditas todas as famílias da terra. E a história diz que Abraão obedeceu, confiando plenamente na palavra de Deus. Apareceu o filho, herança de Abraão para nós, fé inabalável em Deus, e todas as famílias benditas serão salvas. Devemos imitar Abraão, fé inabalável em Deus. Você tem que ter isso no seu coração, porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Receba essa palavra nessa noite profética. Deus agirá em seu favor, trazendo a existência daquilo que lhe foi prometido. Deus está agindo ao teu respeito. Não fique triste achando que Deus não está ouvindo a tua oração, porque Ele está ouvindo. Demora a intervenção, demora. Mas aquele que fez o ouvido, não ouvirá. E o que formou o olho, não verá. Quando essas adversidades cumprirem o seu propósito, Deus vai dar um basta e realizar o que Ele prometeu, porque tem promessas para a tua vida. Tem promessas para a tua vida. E na sala do trono, onde são elaborados todos os decretos, é de lá que sai o cumprimento das promessas. A partir do momento que é aprovado, é de lá que sai. E a sua promessa já está muito perto de sair. Israel estava assim, 430 anos de escravidão, mas o Senhor cumpriu a profecia. Olha só o que Ele falou, está em Êxodo 3, 7, 10, Ele fala assim: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus senhores, conheço as dores dele. E Deus então cumpriu a promessa, libertou Israel, levou o povo para a terra prometida. Então, você aí, aquieta o seu coração,
Aguente um pouquinho só. Clame o Senhor que vai chegar. Ele está no controle de tudo, Ele vai enviar o seu socorro, a libertação que você precisa. Hoje você começa a se preparar para sair desse aperto, dessa aflição, e você vai louvar a Deus dizendo: abra aí para mim em Salmo 116. Salmo 116, olha que coisa linda. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Olha só. E Ele ouve as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra minha alma. Compassivo e justo o Senhor, nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Ele livra você. Ele livra você. Ele está no controle de todas as coisas. Ele cuida. Às vezes nós estamos injustiçados, humilhados, lançados em um lugar onde ninguém mais se lembra de nós, né? Encontramos alguém que sempre está nos dizendo o seguinte: desista disso, não vai nessa não há solução para os seus problemas, esse teu projeto é horrível, não vai para frente. E a gente pensa: será que Deus não está se importando comigo? Será que Deus não está vendo a minha luta, o meu problema? Eu amo a Deus? A gente fala: eu tenho feito melhor, sou fiel. Por que está acontecendo isso tudo? Muitas vezes somos alvos da indiferença, da maldade do povo. E o Senhor está só vendo. Deus tem propósito contigo. Ele intervém no curso da história. E fique certo que Ele quebra todos os laços do maligno. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu quero que você perceba o agir de Deus. Eu quero que você entenda hoje que Ele está trabalhando a seu favor. Hoje essa palavra é para que você entenda a sua importância que você tem para Ele. Ele age na sua casa, no seu trabalho, em outras áreas, mas Ele quer te abençoar. É uma bênção para você. Acredite e confie nesse Deus, descanse nele. Sabe o que atrai a intervenção de Deus ao nosso favor? Sabe o que é que atrai? Fala para o teu irmão aí: basta ter fé. Basta ter fé. Atrair a atenção do Senhor, a ação dele, exercitar a fé. E Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Você não vem aqui à toa não. Mas tem gente que não crê. Eu quero te dizer: não haja assim. Deus quer apenas a sua fé. Porque a palavra em 1 João diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Outra coisa que agrada a Deus, sabe o que é, gente? Obediência, que é a prova do nosso amor, a nossa gratidão por Deus. É a chave para a vida de sucesso. Deus recomendou isso a Josué: Josué, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué 1:8. Quanto maior for a nossa obediência, mais profundamente vamos conhecer. Melhores condições temos para sermos bem sucedidos. Quero que você renda a graça ao Senhor, que a gratidão atrai a ação dele. Esse nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se você quer ver Ele atuar sobrenaturalmente na sua vida,
Saia da sua zona de conforto. Comece a buscar o Senhor. Busque a presença dEle. Porque essa noite Ele está querendo dizer para você que Ele nunca te desamparou. Hoje é dia de perdão, dia de transformação de caráter. Tome posse dessas promessas. Creia. O Senhor está pronto para fazer o melhor por você. Deus está presente aqui. Você não vai afundar não, Deus está liberando essa noite uma palavra de poder, assim como Ele fez no lago da Galileia. Aquieta-te vento, aquieta-te mar, e diz que houve uma grande bonança. Fala para o teu irmão: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Fala para alguém aí: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Aí você vai ver aqui o áudiozinho do juízo final, mas é pena que não ficou muito grande, porque não pode abrir, mas vai dar para vocês entenderem. A vida é como um livro, e os dias, as folhas dele. Multiplique a sua idade por 365 e você descobrirá a quantidade de dias que já viveu nessa terra. Quem tem 60 anos, por exemplo, já viveu 21.900 dias. É impossível alguém se lembrar das coisas que fez em cada um deles. O que fica são apenas poucas memórias. Porém, o que o ser humano se esquece é que cada momento da sua vida está registrado. Tudo. Absolutamente tudo. Inclusive, os que nem mais se recordam e aqueles que jamais quer que alguém saiba. Haverá um dia em que tudo que o homem falou, fez e deixou de fazer virá nome. Nada ficará encoberto. O dia em que os livros serão abertos. O dia do juízo final. Este grande acontecimento é relatado com frequência em toda a Bíblia, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O maior engano da humanidade é achar que seus atos cairão no esquecimento. Não trarão consequências para si. Ainda mais no mundo onde a justiça do homem é branda para uns e cruel para outros, onde vemos bons sendo injustiçados e maus se livrando da sua punição pelo poder que detém ou pelo dinheiro que tem. Mas no dia do juízo final, a fortuna dos poderosos não poderá subornar, nem a fama das celebridades cativar o favor de quem julgará, pois quem estará ali será o justo juiz de toda a terra. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Neste grande tribunal divino, estarão reunidos todos os que em vida rejeitaram o Filho de Deus e o seu resgate. Por isso não haverá ninguém que possa defender a causa deles. Não importa se nessa vida foram ricos ou pobres, ilustres ou desconhecidos. Ali todos estarão na mesma condição de julgados. Este
julgamento não é para decidir se ele é culpado ou inocente, mas para torná-lo consciente de que agora colherá o fruto de sua escolha. Não será Deus que os condenará, mas suas próprias ações e decisões que estarão registradas nos livros. Ali serão mostrados cada um de seus atos e todas as oportunidades de salvação oferecidas e que foram desprezadas. Estes não se condenarão necessariamente pelos pecados que cometeram, mas principalmente pelo perdão que recusaram. Só quem esteve diante de um tribunal neste mundo sabe o quão difícil e tenso é aquele momento. Você já viu a reação das pessoas no instante em que recebem a sentença do juiz? Em muitos casos, é desesperador. Ainda assim, para muitos, há esperança de depois de 20 ou 30 anos reconquistarem a liberdade. Porém, no dia do juízo, a sentença final para os que rejeitaram o sacrifício do Filho de Deus será a condenação da alma por toda a eternidade. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Naquele dia, as pessoas buscarão demência e socorro, porém não haverá mais nada o que fazer. O pior do lago de fogo não serão as chamas, mas o tormento da eterna separação de Deus. Talvez você possa estar perguntando: por que os salvos não estarão neste julgamento do trono branco? Os eleitos serão julgados não quanto à condenação, visto que não há condenação para os que foram lavados no sangue de Cristo, pois os seus pecados foram perdoados. Estes são os que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário e também sacrificaram suas vidas por Ele, e agora terão um advogado junto ao Pai para lhes defender. A prestação de contas do servo diante do Salvador visará a recompensa apropriada a cada um mediante o seu proceder, como usou os membros do seu corpo, suas palavras, ações e intenções, além de como provou sua fidelidade e usou os talentos que lhe foram confiados. Para quem tem certeza da salvação, este assunto não causa medo ou confusão. Em vez disso, traz alegria, temor e profunda reverência ao Deus Pai que nos ama tanto, que providenciou tão grande salvação por meio de seu Filho. Jesus enfrentou a cruz para você não ir para o lago de fogo. Porém, somos nós que escolhemos como a breve história da nossa existência neste mundo irá terminar e prosseguir por toda a eternidade. Breve, muito breve, um a um, estaremos diante do tribunal de Deus. Isso te assusta ou te alegra? Isso te assusta ou te alegra? Essa pergunta é importante para você. Eu sei que Ele nos ama, graças a Deus. Talvez muitos aqui estejam vacilando em alguns aspectos, mas eu quero te dizer que Maria Madalena era uma mulher de péssima reputação, mas havia encontrado perdão, misericórdia e a graça de Cristo. Nós temos um Deus que nos ama com sentimentos puros e divinos. Ele deu para nós uma nova chance, uma razão para viver. Ele morreu, seu corpo foi devastado pela dor,
E Maria foi no túmulo dele para embalsamar o corpo. E ficavam pensando como é que a gente vai fazer, como é que vai tirar aquela pedra, quase tonelada de pedra na porta, como é que vai ser? Porque os últimos dias tinham sido decepcionantes, muito sofrimento. Os discípulos se isolaram num cenáculo, cheios de medo. Ninguém mais tinha nenhuma certeza com relação ao futuro. Fé não é saber, não. Fé é acreditar. Fé não é ter todas as respostas, é ter confiança que Deus te ama. Está fazendo tudo para o seu bem, mesmo que você não compreenda. E as mulheres chegaram lá, já tinham tirado a pedra, ele já estava fora, e elas tiveram um encontro com ele. A ressurreição de Jesus. Depois das trevas o sol aparece. A noite virou dia, Jesus, o sol da justiça, vai brilhar na sua existência. Creia que Ele se importa. Eu estou dando ênfase na ressurreição para que você entenda que Ele venceu a morte. Porque você também vai vencer. Um túmulo vazio. A morte perdeu, a vida venceu. Satanás não conseguiu manter Jesus na sepultura. E a sua ressurreição aponta para o dia em que Jesus virá. E aqueles nossos entes queridos que dormem no Senhor? Ah, quanta saudade! Mas vão ressuscitar também. Essa realidade transmite para nós uma nova vida. Ele morreu, mas Ele voltará para mim e para você. Quando Ele chega na porta daquela caverna e fala: Lázaro, venha para fora. Naquela manhã a morte foi derrotada. Que o seu coração bata cheio de esperança. Paulo deixou bem claro a palavra. Ele diz assim: eis que vou revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é a ressurreição de Jesus Cristo. A garantia eterna para aqueles que creem que vão ser transformados por sua graça e vão ressuscitar no dia da sua volta. No túmulo de Cristo, naquela manhã da ressurreição, o nosso destino foi selado. Sem a ressurreição, a vida eterna que Ele prometeu não poderia se cumprir. Mas Ele mostra que a vida venceu a morte. A fé derrotou o medo. A esperança sepultou o desespero. E é o tempo de você se alegrar, porque Cristo ressuscitou. E Paulo termina esse texto falando com gente triste, sem esperança, gente que está preocupada, né? Gente que está achando que não vai acontecer nada, que está tão difícil e tal. E ele termina assim, ó. Ele termina no versículo 18. Você pode dar uma lida e ver, me acompanha aí. Versículo 18, ele diz assim: portanto, console uns aos outros com estas palavras. Você entende isso? Consola uns aos outros. A verdade consola, o Evangelho traz esperança. Então, nessa noite, Paulo não quer que você saia daqui consolado, não. Paulo quer que você seja um instrumento de consolação
para pessoas aflitas, angustiadas, pessoas que estão sem esperança, pessoas em depressão. Nós estamos agora, eu e você, consolados, mas ao mesmo tempo nós estamos transformados em instrumentos de consolação. Graças a Deus, temos viva essa esperança. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho por onde eu vou. Vocês conhecem bem esse caminho. E nós vamos estar com ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite para você. Você é importante para o nosso Deus. Abaixa a sua cabeça. Deixa essa palavra andar. Deixa essa palavra percorrer. Que você possa entender que você é escolhida de Deus. Você vai estar no céu. E uma coisa que muita gente também me perguntou é que as pessoas que são cremadas, o que vai acontecer com elas? Mas sabe o que Deus me mostrou? Você se lembra aquele ataque na torre lá em Nova York, né? Aquela torre ali, quando entrou o avião ali, explodiu uma porção de coisa, teve gente, né, que acabou ali na hora, morreu, acabou, queimou tudo. A palavra de Deus diz que para ele basta uma partícula, para que ele possa ressuscitar. Então fique tranquila, tá? Muita gente estava preocupada com esse negócio de cremação. Pode cremar. Na hora certa ele. Então essa noite é sua. Essa noite é sua também, porque vamos imaginar que tenha alguém aqui que nunca conseguiu levantar a mão para Deus. E hoje Deus falou muito no coração dessa pessoa. Tipo assim, vem para o meu lado. Vem viver comigo. Se você é essa pessoa, todo mundo está de cabeça baixa orando, porque é um momento muito expressivo e forte, que o inimigo gosta de atrapalhar. Se você nunca levantou a mão para Deus e sente que essa noite é o seu dia, eu quero orar por você. Você levante a mão onde você está, que eu vou orar por você. E se você tem uma dívida com o Pai, está falhando um pouco, está faltando os encontros com Ele, está meio displicente, hoje também é um dia de perdão.
Eu quero que você vai ficar de pé e nós vamos orar também, para que Deus possa te perdoar. Amém? Então, que vocês que entenderam a mensagem, fiquem de pé. O pastor Humberto vai orar. E depois eu oro. Levante a sua mão nos céus. Levantar as mãos é para se render ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos rendemos a Ti, Pai. E sabemos que Tu és o suficiente para nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, transgressões, ó Pai. Que o Senhor venha se mover na vida dessa pessoa, meu Pai, que está aqui, meu Pai, buscando uma resposta. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus quer que você hoje se entregue a Ele, que Deus faça a obra na sua vida. Em nome de Jesus, toda resistência é por terra. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de ser separado para Deus e buscar a face do Senhor, e Deus se revelará para você. Em nome de Jesus, a palavra já foi aplicada, o Espírito Santo está agindo. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abaixa a cabeça, Senhor Deus, meu Pai. Esse é o momento da mesa. Nós fomos convidados hoje para cear contigo, Pai. Cada vez mais, Pai, Tu nos mostra a prova do amor que você tem por nós. Então, Pai, muito obrigado. Purifique agora, tira todo o peso, dá renovo, Pai. Pai, que possamos perdoar pessoas que nós não temos tido tempo, às vezes não queremos. Que possamos perdoar pessoas que nos feriram, Pai, para que possamos estar purificados agora, para comer do pão e beber do cálice. Que toda a igreja diga: